bem. Quero cumprimentar também todos que estão aqui, os queridos professores, colegas, também os pais, mães de alunos, sejam alunos nossos, mas também outras famílias que hoje estão buscando conhecer um pouco mais sobre como funciona o nosso curso de ciências. Quero também cumprimentar você que vai assistir essa gravação depois, né? Lembrando que todos os nossos eventos, nossos portos abertos ficam gravados. Quero cumprimentar também você que vai assistir nos nossos canais de comunicação, no YouTube. Nós somos uma plataforma de aula online, Academia do Domus. Nós temos aulas ao vivo, e essas aulas também têm a vantagem de ficarem gravadas. Temos todas as matérias, todas as principais matérias, e cursos livres também, cursos de idiomas, cursos de artes, outras línguas estrangeiras. E é um ambiente seguro e saudável, livre de ideologia. Então, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui ao vivo e também assistirá essa gravação. Bom, hoje nós teremos o Porta Aberta de tema de ciências, como foi divulgado, como foi veiculado. Não sei se você teve a oportunidade de ver aí a propaganda, foi bem interessante. E a gente vai começar, vou começar compartilhando uma apresentação para ambientar um pouco a gente aqui. Como será a nossa experiência no dia de hoje. Está carregando. Tudo bem, então todos conseguem visualizar a tela. Se alguém tiver algum problema, pode mandar no chat aí. A equipe dos professores dá uma ajudinha. Então, começando o nosso Porta Aberta de tema de ciências. Sejam bem-vindos. Qual é o nosso objetivo principal de hoje? Apresentar o curso de ciências. E de uma maneira prática. Nós teremos, para isso, 2 momentos. Nosso primeiro momento vai ser uma experiência ao vivo de um aluno de ciências. Então, como acontece a nossa aula na prática? Você vai ver isso. Você vai ser um aluno por alguns minutos. No segundo momento, você vai conhecer um pouco sobre a estrutura do curso, né? Como que é organizado o nosso curso de ciências. E aí, para os professores que já estão acostumados aqui ambientando, nosso público, essa aula foi preparada para alunos da escola secundária, então essa faixa etária, entre 9 e 11 anos. Estão preparados? Estão animados? Então, vamos começar. Nossa aula sempre começa com essa dinâmica. A recepção dos alunos, então, cumprimentando, dando as boas-vindas. Primeira aula da semana, a gente pergunta como foi o fim de semana, o que aconteceu por aí. Iniciamos fazendo uma oração comum. Todos os cursos, todas as turmas da academia naquele mês fazem a mesma oração, uma leitura de um salmo. E a gente começa também, logo depois, o primeiro ponto é recapitulando a aula anterior, aquele tema, questionamentos de introdução. O próximo tema é ser estudado. E a gente vai partir desse princípio. Quero perguntar para você, te dar alguns minutos, você observar essa imagem. Preste atenção nos detalhes. A gente vai começar a estudar o corpo humano. Com essa nossa aula de hoje, vamos começar de uma forma diferente. Vocês vão ter que descobrir, adivinhar qual é o tema. E ao longo do trimestre, vocês vão perceber como é que o nosso corpo ele é incrível, ele é maravilhoso. Existem várias partes curiosas, várias funções, e tudo está em comunicação. E a gente vai ver um pouco sobre as partes do nosso corpo e como ela funciona também. Então, quero provocar vocês com essa imagem. Eu acho que eu fiquei um tempo travado, então vocês conseguiram prestar atenção na imagem em tempo suficiente, porque ela continua compartilhada, certo? Legal. Que bom. Então, vocês conseguiram observar bastante. Eu vou compartilhar aqui novamente a mesma imagem. Espero que o Teams não apronte comigo dessa vez. Vocês conseguem observar a imagem? E conseguem me ouvir? Sim. Que bom. Eu tinha
Depois de uma longa explicação que vocês não ouviram, eu tinha pedido para Mariana Maxu. Você consegue me dizer, você consegue adivinhar o que é essa imagem, o que é o tema, o que você acha que a gente vai estudar? Bem, parece que é algo relacionado à circulação do sangue. Parece que realmente tem uma veia e eu posso imaginar que seriam as hemácias. Legal, muito bem. Obrigado, Mariana. Natália Vinck, você quer acrescentar alguma coisa? Você consegue observar mais alguma coisa dessa imagem? Bom, eu ia comentar que eu não tinha certeza do que os alunos iam ou não saber essa altura do campeonato, mas eu noto aqui alguns glóbulos vermelhos, né, esses disquinhos vermelhos, em maior quantidade, e tem ali uma bola maior, também não sei se você saberia o nome disso ou não, entre eles ali, percorrendo esse túnel, né? Legal, muito bem. Mas alguém gostaria de comentar algo? Muito obrigado, Natália. Mas alguém gostaria de comentar algo que você consegue observar dessa imagem? Sejam os colegas professores. Ó, a Anne levantou a mão, estou vendo aqui. Eu notei, professor, que tem uma bola grande que tem umas pontinhas assim, ela é mais clara. E eu fiquei meio intrigada porque no meio dela parece meio roxo. E essa cor chamou Legal, muito minha atenção. legal. Muito bem, ótimo. Se mais alguém quiser comentar, pode mandar no chat também, ou é só levantar a mão aqui. A gente vai seguindo, agora a gente vai dar uma animada nisso, porque essa imagem já é muito legal. Mas, que tal ela em movimento? E vai observando. O que você vê passar por aí. Bem, bem de chamar. Ana, você reparou alguma coisa diferente que não tinham comentado ainda? Ana, né? Me pareceu que tinha um negocinho pequeno e claro também. Legal. Muito bem. Vamos então agora considerar. A gente viu Também. diferentes elementos nessa imagem e também nesse vídeo, certo? A gente viu esse primeiro elemento aqui, alguns já falaram algumas palavras legais, né? Olha, são glóbulos vermelhos. Mas mais do que dizer o nome, o que que você diria que é isso? Não só um nome, porque a gente pode dar vários nomes, mas o que seria, o que explicaria? Porque talvez um glóbulo vermelho não explicaria muita coisa. Mas o que que você diria que é isso? Deixa eu ver quem está aqui com a câmera aberta e poderia participar. Ronaldo, o que que seria isso, Ronaldo, para você? Puxa, professor, eu não sei o que é, mas eu imagino que seja algo muito pequenininho, v- Legal. vermelho, né? Claro, a imagem mostra. E o que eu notei é que, assim, essas coisinhas estavam meio que voando, como que voando, circulando lá dentro do que parecia tipo de um túnel, né? E parecia que aquilo é o lugar delas. E daí tinha uma outra coisa um pouquinho maior lá que era diferente, que parecia até um tipo de invasor desse lugar. Mas ainda não sei dizer o que que é. Aqui acho que a Miriam levantou a mão, ou Miriam, não sei como se pronunciaria. Se gostaria de falar alguma coisa, pode falar. Eu acho que isso é uma célula, não é? Muito bem. Ótima resposta. Era isso mesmo. E a gente vai entender um pouquinho mais e até outras características. Bela resposta. E essa é outra coisa que a gente viu aqui também, agora com um certo destaque. O que que seria isso? Renato. Professora, a Esther deu uma resposta interessante no Ih, chat. Olhar. repete. Vou dar uma olhadinha aqui. Discos voadores ou nadadores. Ótima, exatamente. Não, a gente não chamaria por esse nome, mas você descreveu muito bem a aparência e o que eles estão fazendo, exatamente. Estão nadando. Ótimo. Adorei sua resposta. A gente vai só filtrar, trazendo para a realidade, mas é esse caminho mesmo. E deixa eu chamar Renata. E agora, o que que você vê? O que que você acha que é isso?
Bom, professor, tinham comentado que lá naquela imagem era o sangue, né? E uma veia. E comentaram que aquele vermelho, aquele disquinho voador vermelho, era uma célula. Então, eu imagino que isso daí deve ser uma célula também, só que uma célula diferente. Legal. Eu ia perguntar isso, é a mesma coisa? O que que você repara entre essas células? Não só entre aquela outra vermelha que você viu. Entre elas, você viu alguma coisa diferente? Muda um pouquinho a cor, o tamanho, mas todas elas são meio parecidas. Tem esses cabelinhos em volta e essa coisinha roxa no meio. Legal. Muito bem. Obrigado. Próxima imagem. E para você, Bruno, o que que é isso? Professor, parece um monte de cachorrinho. Será que temos cachorrinhos no nosso corpo? Vamos descobrir. Muito bem. Então, eu separei para vocês com detalhes e destaque. Depois a gente vai olhar um pouquinho mais para eles, coisas que estavam passando por ali. Quero compartilhar com vocês que essas imagens que eu extraí, até mesmo o vídeo, é de um material 3D que nós utilizamos nas nossas aulas também. E eu quero que vocês também visualizem aqui. Eu já vou compartilhar e carregar. Nós utilizamos nas nossas aulas. Já está carregando. Pessoal, o senhor conseguiria fechar um áudio, por favor? Deixa eu identificar aqui qual é o. Alerta. Obrigado. Fechei. Olha que legal. A gente consegue estudar o nosso corpo, mas sem precisar, de fato, aqui, a gente chegar ao interior do nosso corpo na prática. A gente pode usar um modelo 3D. Olha que legal. Eu acho que está carregando para vocês. Olha, tem uma mensagem no chat aqui que chegaram. Olha, aquela anterior parece meiose e mitose. A Isabela viu frangos voadores, onde a Bruna viu cachorros. A Amanda também viu. Disse que estava com fome. Bom, eu vou seguindo. Acho que o mosaico hoje a gente está com. Ah, foi só eu falar, ele apareceu. Olha, então a gente viu. Assim a gente chega no tema da nossa aula. Vamos falar sobre o sangue. E aqui, como alguns alunos já foram dando as indicações, né, de fato, é a nossa corrente sanguínea. E a gente está vendo o que que tem no nosso sangue. A gente já viu que tem três coisas diferentes. A gente chama de células, exatamente como vocês falaram. Não quero que vocês se atentem, por enquanto, aos nomes, não é hora para isso, mas só saberem que tem tipos diferentes de células e a gente vai aprender cada uma delas aos poucos, saber por que que são células diferentes, para o que que elas servem. E a gente tem aqui no destaque, como vocês viram, essas imagens. É interessante que com esse recurso você consegue interagir com ele, você gira, tá vendo? Olha que legal, você pode dar um destaque, você consegue aproximar para ver bem de perto, você consegue se afastar. Então, cada uma dessas imagens que a gente foi vendo, elas estão disponíveis nesse modelo que eu vou ensinar no fim da aula, como vocês fazem para acessar também. Esse aqui é um modelo 3D que nos ajuda em vários temas das nossas aulas, por exemplo, essa também, do corpo humano. Muito bem. Prosseguindo, então, a gente já aprofundou. Agora, a gente, sabendo que nós vamos estudar sobre o sangue, a gente vai utilizar agora um outro recurso muito legal. E eu vou compartilhar com vocês, vou pedir que vocês prestem bastante atenção. Vamos dividir em três partes. Vamos utilizar um audiolivro. Eu vou compartilhar com você um áudio, vou pedir para você escutar. E depois eu vou pedir para você me contar, narrar o que que você lembra e aprendeu, o que você ouviu desse áudio. E aí você pode falar com os detalhes que você conseguiu perceber. Tá certo? Já vou compartilhar de novo. Então a gente já descobriu. Meus amiguinhos, cor vermelha, era um piloto, cor vermelha. Meus amiguinhos, quando alguém fere o tempo. Vou voltar na apresentação. Sabendo então que a gente está estudando sobre o sangue, vamos aprofundar sobre, utilizando esse material, que é
um audiolivro. Passando do material 3D, nosso audiolivro. Meus amiguinhos, quando alguém fere o dedo, Vocês conseguem ouvir? Estão ouvindo? Está no bom volume para vocês o áudio? Perfeito. Então vamos lá. Prestem atenção para vocês conseguirem narrar depois. meus amiguinhos, quando alguém fere o dedo, sai uma gotinha de sangue, não é? Ela parece apenas um pouco de líquido vermelho. Mas se vocês colocassem a gotinha num aparelho chamado microscópio, aparelho que aumenta muitas vezes o tamanho das coisas, veriam que ela contém milhares e milhares de seres curiosíssimos, seres vivos, seres que nascem, crescem e se alimentam dentro de nosso corpo, em nosso sangue. São tão incrivelmente pequenos a ponto de não serem visíveis a olho nu. Mas o fato de serem pequenos não os impede de viverem uma vida cheia de emoções. Realizam trabalhos tão fantásticos e lutas tão sensacionais que as façanhas do super-homem parecem simples brincadeiras. Atenção, amiguinhos, vamos entrar no mundo do infinitamente pequeno. Para fazer essa história, eu tive que trabalhar como se os meus olhos tivessem lentes de microscópio. Observando o dedinho mínimo do pé de uma criança, vi através da pele, da carne, e fui encontrar um emaranhado de túneis e dentro deles rios de sangue. Os doutores deram a esses rios de sangue o nome de artérias e veias. Quando o rio é fininho como um fio de cabelo, é chamado capilar. A água do rio é chamada plasma, e no plasma vi uma imensa variedade de seres que passavam deslizando ao sabor da corrente. Vi torrões de açúcar avançando em animado bate-papo com blocos de cálcio. Bolinhas de gordura, amarelas e brilhantes, deslizavam aos bandos, dando sonoras risadinhas. Depois vieram as senhoras vitaminas, seguidas de perto pelas senhoras proteínas. Era um desfile realmente curioso. Porém, o que mais se destacava era o grande número de submarinos vermelhos trafegando. Era o grupo das hemácias. Elas pertencem a uma família muito tradicional e importante, a dos glóbulos vermelhos. Elas são tantas e tão coradinhas que dão a cor vermelha ao sangue. Muito bem. Então, dessa primeira parte que a gente ouviu desse audiolivro, o que você pode narrar? Juliana. Esse livro começou com a narradora falando que se a gente furasse a pontinha do nosso dedo e saísse uma gota de sangue, a gente acharia que era só um líquido vermelho, mas que existe um aparelho que aumenta o tamanho das coisas. E a gente poderia colocar essa gotinha nesse aparelho e a gente descobriria que tem vários seres vivos que moram no nosso corpo. E eles vivem e morrem dentro do nosso corpo, se alimentam dentro do nosso corpo. E eu me lembro também, professor, que ela falava alguma coisa sobre rios de sangue. Muito bem, ótimo. Muito bem, Juliana. Mais alguém gostaria de acrescentar algo que a Juliana não narrou? Algum comentário, algum detalhe sobre esse primeiro áudio que vocês ouviram? Eu lembro que ela falou que esses seres que ficam ali no nosso sangue, eles conseguem fazer façanhas superiores ao do super-homem. Eu achei isso legal. Legal, muito bem. Obrigado, Anne. Podem mandar no chat também, caso você não consiga falar aqui. Bom, eu vou dando uma olhadinha. Olha, tudo bem, Esther. Pode escrever. Você compartilhar. Vamos então para a nossa segunda parte. Agora foi. Cor vermelha ao sangue. Se vocês retirassem todas as hemácias, todos os glóbulos vermelhos de seu sangue morreriam na certa.
Reparei em um submarino vermelho muito perto. Tratei de apurar a vista. Vi então uma hemácia muito coradinha e que, mesmo pilotando seu submarino, ainda encontrava jeito de se maquiar. Usava um rouge especial chamado hemoglobina. Notei logo que era muito vaidosa. Mas não pensem vocês que as hemácias ficam passeando de um lado para o outro em nosso sangue. Não, elas trabalham e é muito importante o que fazem. Reparei que a hemácia vaidosa levava em seu submarino uma porção de pacotinhos e em cada um estava escrito a palavra oxigênio. O submarino avançava e de tantos em tantos segundos um pacote saía por uma abertura e era despejado nas águas do rio. Os pacotes iam boiando, boiando, até serem recolhidos em uma das margens. A nossa hemácia sorria e acenava para a turma encarregada de recolher os pacotes. E, usando seu rádio, indagou. Tudo bem, dona Linfa? Quer mais alguns pacotes? Do lado de fora, dona Linfa fazia gestos agradecidos e pedia mais pacotes de oxigênio. Vocês sabem para que servem os pacotes de oxigênio? Eles servem de alimento para milhões de outros seres que vivem dentro de nós e que vocês conhecerão mais tarde. Neste exato momento em que vocês ouvem essa história, uma quantidade fantástica de hemácias vermelhas está jogando pacotes de oxigênio em seu sangue, da ponta dos pés até a cabeça. Não é genial? Bem, a hemácia continuava navegando entre milhares de outros submarinos. Cuidava de não esbarrar em ninguém. Tudo ia bem até que, de repente, surgiram os submarinos brancos da Marinha de Guerra. Eram pilotados pelos fuzileiros navais. Tudo bem? Essa segunda parte que a gente acabou de ouvir, desse nosso audiolivro, lembrando, se alguém chegou porventura depois, estamos estudando um pouco sobre o sangue hoje, através desse audiobook, chamado No Mundo Infinitamente Pequeno. Essa é a primeira parte, está falando sobre o nosso sangue e as células que são encontradas. O que você pode narrar dessa segunda parte, Isabela? Eu me lembro que a hemácia estava navegando nesses rios de sangue, que eu creio serem as correntes sanguíneas, e que ela carrega pacotinhos de oxigênio para distribuir pelo corpo. Ela que faz de carregar esse oxigênio para entregar para o restante do corpo. E agora, no final, ela encontrou um submarino de guerra, que ela disse que são os fuzileiros navais. Então, acredito que ela vai viver alguma guerra pela frente. Muito bem. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, além do que a Isabela narrou? Ronaldo? Não, professor, só eu fiquei com uma pergunta. Os submarinos eram vermelhos, certo? E daí vem. Não, não. Tem uma diferenciação. Quando eu estiver Ah, falando das hemácias, eles são vermelhos. Agora, falou desse submarino de guerra, é um outro submarino que a gente vai continuar e vai aprofundar um pouquinho sobre ele também. Mas são diferentes. ok. Esse de guerra não é igual ao da hemácia. Bem legal o que você colocou. Além de mudar a cor, muda também o tipo, né? A gente vai entender um pouquinho mais. Ok. Tá vendo? Muito bem. Olha, Professor, tem umas narrações aqui no chat também. eu ia ler agora. A Cecília falou que se lembrava que o nome do líquido que corre pelos rios é plasma. E que se o rio for muito fininho, ele é chamado de capilar. Muito bem. Assim como a gente pode fazer uma comparação com os próprios corpos de água, né? Os rios também, né? Os riachos menores. Olha, os glóbulos brancos são os novos fuzileiros na guerra. Eu acho que você está começando a antecipar, entendendo aí da coisa, hein? Está trazendo novidade para a gente. A Esther também disse que se lembra da dona Linfa, na margem, recebendo e pedindo mais pacotes de oxigênio. Que legal. Já está dando uma pista sobre a Semácia, o que ela faz da vida, né? Como ela ganha a vida dela. E também a Carla Leite mandou, olha, o que dá cor para as hemácias é a hemoglobina. Então, por isso que ela tem essa corzinha que a gente está estudando. Bem legal, pessoal. Podem continuar mandando. Mais alguém gostaria de acrescentar algo, seja verbalmente, não, oralmente ou pelo chat? Perfeito. Então, a gente vai seguindo então para a nossa próxima parte. Eram pilotados cor vermelha ao sangue.
Se vocês retirassem todas as hemácias, todos os glóbulos vermelhos de seu sangue morreriam na certa. Eram pilotados pelos fuzileiros navais. Passaram como um relâmpago. A hemácia deu uma olhada no espelho, ajeitou o cabelo, acelerou e partiu em direção a um dos submarinos. Logo depois, estava lado a lado com um fuzileiro naval. Eu não me assustei com a cor do fuzileiro. Ao contrário da hemácia, ele era muito branco. Até a farda, o cinturão e o revólver eram brancos também. Ele era o leucócito. Pertence ao grupo dos glóbulos brancos. Todos os glóbulos brancos de nosso sangue são militares. Pertencem às forças armadas. Se vocês retirassem todos os glóbulos brancos de seu sangue, morreriam na certa, porque eles são os defensores de nosso sangue. Nossa hemácia queria mesmo uma conversinha. E eu tratei de apurar o meu ouvido para escutar tudo. Olá, Leucócito, que pressa! O que está acontecendo? Olá, Hemácia. É um ataque inimigo, uma tremenda invasão. E sabe, é o meu primeiro combate. Bravos! Muito bem. Vem cá, diga-me uma coisa. Você está com medo? Medo? Eu? É claro que não. Vai dar tudo certinho. Espero. E em que lugar é a briga, hein? Nas amígdalas. Aquelas montanhas enormes situadas na garganta. Desculpe-me, Márcia, mas tem que ir adiante. Eu não posso me demorar. Tá bom, vá. Mas depois me conta como é que foi a briga, tá? O leucócito, muito compenetrado, bateu continência, acelerou e partiu. A hemácia ficou resmungando. Que bobo. Todo prosa só porque entrou para a marinha, ganhou farda e cinturão. Vai viver lutando. Nunca terá descanso. Com ele que eu não me casarei. Muito bem, com esse desfecho, o que você pode narrar sobre essa parte? Natália. Natália Vink. Não sei se eu entendi muito bem, mas ali é como se tivesse vários personagens, né? E daí houve alguma discussão ali, acho que não entendi muito bem, houve alguma discussão ali entre eles, e no final, eu acho que era a Linfa, não é aquela que era vaidosa, que falou que não ia se casar com alguém. Mas admito que eu fiquei um pouco perdida. Obrigado, Natália. Você acrescentaria mais alguma coisa, Juliana? Professor, na verdade, quem disse que não ia se casar com o glóbulo branco foi a hemácia vaidosa. E aí ela disse algo como, né, o glóbulo branco estava passando apressado porque tinha uma batalha nas amígdalas, que foi, né, que eram as montanhas perto da garganta. E aí ele estava apressado porque ele tinha que defender ali, né, lutar junto com o seu batalhão. E aí a hemácia ficou, então não é ele, que bobo, né, que ele vai passar a vida brigando. Eu não vou me casar com ele. Muito bem, ótimo, obrigado, Juliana. Mais alguém gostaria de acrescentar algo que não foi comentado, não foi narrado? Mais algum ponto? Professor, eu lembro também que no início explicou que esses glóbulos brancos eram os linfócitos e que eles são os fuzileiros navais responsáveis por atacar e por defender, na verdade, o nosso corpo. Eram pilotados pelos fuzileiros leucócitos. Isso. Desculpa, Muito bem. Parecido. Exatamente. Bom, do que você viu hoje, né, do que você ouviu, alguma coisa chamou a sua atenção? O que mais te marcou? Anne. Confesso que o que mais me marcou foi o que eu já tinha comentado, né? Sobre essa comparação que ela faz, né, da força ali que, pelas funções que cada substância, cada parte do nosso sangue tem, que é mais importante do que o super-homem. Então, assim, pensar que é algo tão pequenininho, né, e atua ali na defesa do nosso organismo, né, tem uma importância tão grande. Então, ela começou falando do dedinho furado, uma gotinha de sangue, e naquela gotinha de sangue, né, tantas partículas e tantas partes, células, enfim.
atuam ali para que o nosso corpo funcione bem, né? Para que a gente esteja saudável. E quando não atua bem, no caso, acontece o contrário. Foi o que mais chamou minha atenção. Tudo bem, obrigado, Anne. Você gostaria de comentar também o que chamou sua atenção, Bárbara? Eu acho que o que chama a atenção é essa ideia de ter todo um sistema de proteção e defesa interna, né? Acho que talvez a gente não pense assim normalmente, né? Muito bem. Continuando esse mesmo comentário que a Bárbara falou, por que será que no nosso sangue existem células de defesa? Ronaldo. Bom, porque parece que assim, primeiro, parece que o corpo realmente precisa de defesas contra inimigos externos. E uma coisa que eu fiquei pensando, então, professor, que está no sangue, porque o sangue passa pelas veias. E a gente tem veia pelo corpo todo, não fica num lugar só concentrado, né? Um quartel general, assim. Então, o exército, então, está espalhado pelo corpo inteiro para defender todo o organismo, assim. Não sei se é por isso, mas pelo menos parece uma boa ideia. Muito bem. Você concorda com o Ronaldo, Isabela? Sim, concordo. É interessante ter essa questão de defesa espalhada pelo corpo todo, porque o corpo todo pode estar em perigo. Eu achei interessante essa informação, né, de ter tanto hemácias entregando pacotinhos de oxigênio no corpo todo, quanto ter a defesa chegando em todas as partes do corpo. Ah, muito bem. No audiolivro também disse que algumas coisas eram encontradas no sangue. As células, ele deu alguns exemplos, mas ele falou outras coisas também, como, por exemplo, açúcar. Por que será que a gente tem açúcar no sangue, Juliana? Entre outras coisas, além das células, por que será que a gente tem coisas como açúcar? Minha mãe falou que meu avô tinha açúcar no sangue, professor. E será que ter açúcar no sangue é bom, é ruim? Não sei, será que ele comeu muito chocolate? Não Exatamente, sei. exatamente. Muito bem. Bom, assim a gente conclui essa nossa primeira etapa. A gente termina com essa nossa discussão. Vamos aprofundar e por que existem células no sangue, que células são essas, para que elas servem, onde elas estão, que outros componentes nós temos no sangue, por que eles são importantes. Isso a cada aula e a cada áudio também desse nosso audiolivro, a gente vai aprofundar. Retomando aqui a nossa apresentação. Então, essa nossa primeira aula com desse tema do corpo humano, começando pelo sangue, a gente ficaria por aqui, terminaria aqui. Nesse segundo momento agora, a gente vai falar um pouco mais sobre como funciona o curso de ciência de uma forma geral. A gente vai destrinchar aqui um pouquinho para você entender como é a estrutura do nosso curso. Como todas as nossas outras aulas, todos os nossos cursos, eles são divididos de acordo com a faixa etária, né? Nós chamamos de escola. Então, nós temos a prima, essa faixa etária dos 6 aos 8 anos, a segunda, dos 9 aos 11 anos, que foi a aula que a gente acabou de ter. Temos a terça, dos 12 a 13 anos. E a partir dos 14 anos, nós temos a escola quarta, com duração de 4 anos. É parecido com o sistema americano, né? Então, nós temos 4 anos na escola quarta, aqui a partir desses 14 anos. Isso é algo mais geral. Mas como funciona o curso de ciências? Na escola prima, nós temos aula de 30 minutos, 3 vezes na semana. Na escola segunda e terça, também temos aulas de 30 minutos, mas são 4 vezes na semana. Enquanto que na escola quarta, os alunos mais velhos, a duração da aula é de 40 minutos, e o curso de ciências ele é organizado em física, biologia e química. Mas os alunos eles podem escolher uma dessas matérias para eles se matricularem. Não é necessário cumprir todas. Claro que cumprindo, né, fazendo todas essas matérias, elas se interligam, fica mais completo, mas não é obrigatório. E tem duração de 40 minutos, como eu disse, 2 vezes na semana para cada uma delas. Então, são 2 vezes na semana física, 2 vezes na semana biologia, e da mesma forma química também.
Passando um raio-x, assim, ainda mais a fundo da estrutura do curso de ciências. Todo o nosso conteúdo é organizado em ciclos, e esses ciclos são muito interessantes porque eles não são ciclos interdependentes. Então, se porventura algum aluno entrou, está no ciclo B, ele não conseguiu acompanhar o ciclo A, no próximo ano ele já vai trocar de escola, ele não vai ficar defasado no seu conteúdo, porque os conteúdos eles não são correlacionados. E se porventura naquela aula precisa fazer algum resgate no próprio planejamento, naquela própria aula, nós fazemos esse resgate para que o aluno não fique para que ele não deixe de compreender ou se sinta perdido. Também é interessante explicar para vocês que em cada nosso, assim como as outras aulas também, nós funcionamos em trimestres, dividido de janeiro a dezembro, né, no nosso período letivo, então passamos por 4 trimestres, e cada um dos trimestres nós estudamos 3 temas, certo? Isso da prima até a escola tércia. Como o próprio curso de ciências na escola quarta tem uma organização diferente, então essas divisões também acabam sendo diferentes. Nós utilizamos livros vivos. Hoje, o exemplo da aula não foi um livro vivo, mas normalmente a gente pode utilizar também, que é um livro que vai contar para os alunos, vai ensinar para os alunos de uma maneira viva, de uma maneira dinâmica, apresentando personagens, trazendo vida ali, o que ajuda os alunos a compreenderem o que eles precisam compreender, porque a gente dá elementos e ajuda na imaginação deles. Então, tudo isso a gente vai construindo um caminho que o aluno consiga compreender. E também dessa forma as coisas acabam fazendo mais sentido, ficando mais flash, ficando mais visual, ficando até mesmo mais divertido também, dando até mesmo vontade do aluno, né, aprender e fazer as aulas. A gente também usa o material 3D, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês esse material, como você faz para acessar, comentar um pouquinho do que você pode encontrar lá. Utilizamos o audiolivro, esse audiolivro também vou ensinar como você gratuitamente tem acesso a ele. Esse audiolivro é No Mundo Infinitamente Pequeno. Ele vai contar a experiência dessa hemácia, que ele chama de hemácia vaidosa, e ela vai passando pelo nosso corpo, conhecendo cada uma das partes, descrevendo, vivendo uma experiência mesmo por onde ela passa. Também podemos utilizar vídeos nas nossas aulas. Em todos esses recursos e materiais que nós utilizamos, os alunos realizam a narração, assim como vocês passaram por essa experiência hoje também. Ora, falando, né, conversando, sendo oralmente, algo que eles ouviram, algo que eles viram, seja o audiolivro, seja o livro vivo. Pode ser uma imagem também, eles podem descrever, como vocês fizeram lá nas imagens iniciais que eu usei, retiradas do material 3D. Então, os alunos eles contam o que eles se lembram daquela experiência que eles viveram. Isso é muito importante, porque dessa forma o aluno presta atenção, ele consegue ouvir, ele consegue captar, ele consegue assimilar para depois ele conseguir falar sobre aquele assunto. Então, se o aluno não presta atenção o suficiente, ele não vai conseguir captar. Mas quando o aluno está inteiro ali, os resultados são maravilhosos, porque ele consegue, inclusive, geralmente acontece muito com os alunos, eles saem da aula ensinando para os pais, para os primos, para os irmãos mais novos, o que eles viram, o que eles aprenderam, o que eles descobriram. Então, como esse conteúdo dinâmico ajuda nessa aprendizagem. Algo também muito especial, assim, o cargo-chefe do nosso curso de ciências, são os registros semanais. Eles são divididos e organizados em Caderno da Natureza, que é um diário, um caderno pessoal do aluno, que é um caderno somente para desenho. Então, é ideal que seja um caderno sem linha. Alguns alunos usam também aquele meia pauta, né? Um espaço para desenhar, um espaço para escrever. Mas esse caderno o aluno semanalmente vai observar algo da natureza. Pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser no quintal, pode ser na floresta, pode ser num vaso, pode ser no jardim, pode ser na praça, na rua, enfim, só para vocês compreenderem que ele vai mergulhar na natureza que ele tem acesso. Nós já tivemos alunos, e temos alguns, que moram fora do Brasil. Então, eles narram e relatam a natureza que eles têm acesso. Alunos, por exemplo, que moram no Oriente Médio. Então, os registros deles não eram iguais aos nossos registros. Vivemos aqui em próximos, né, de florestas, ambientes mais tropicais, ambientes com umidade. Então, o aluno ele vai registrar aquilo que ele consegue observar, sejam animais, né, mas a própria natureza, paisagens e tudo mais. Também tem essa atividade que eu já vou mostrar para vocês, que é a tabela das espécies. Além de observar, ele vai registrar as características, quais são as categorias, né? Quais são os nomes científicos, os grupos que esse ser vivo faz parte, eles também têm contato com a parte da escola secunda com essa experiência da tabela das espécies.
o caderno da natureza já é desde a escola primária, desde os anos iniciais. Isso é interessante, eu vou mostrar para vocês como que essa prática de observação e registro semanal, ela tem a capacidade de entrar na vida do aluno, e não só do aluno não, ela também entra na vida dos professores. Que aqui em casa, quando a minha esposa ela vê algum inseto, algum animal, ela já ou captura ou ela me chama para capturar para que eu possa observar, para que eu possa tirar fotos. Então isso de fato vai passando a fazer parte da nossa vida. E daqui a pouco eu vou trazer alguns relatos, alguns testemunhos de como isso tem a capacidade, inclusive, de transformar aqueles alunos ou que não gostam de observar a natureza, que não gostam de ter contato com a natureza, ou que não gostam de desenhar. Isso é importante dizer para vocês. Esse caderno da natureza não é um caderno de artes, tá bom? Não ganha quem faz o desenho mais bonito. O professor não avalia as técnicas utilizadas para realizar o desenho, ou a pintura, enfim. Não é isso. É que o aluno viva uma experiência de observação da natureza e que ele possa registrar o que ele observou. E assim ele vai aprender sobre aquele tema. Qual é o melhor lugar para estudar a natureza, né? Para conhecer a natureza que não a própria natureza, né? E como estudar melhor, sei lá, sobre os gafanhotos do que não parar e observar um gafanhoto para você entender ali, conseguir compreender qual é o tamanho dele, o corpo, o som que ele faz, né? Como ele se locomove. Então, a gente complementa a nossa experiência das aulas online com essa experiência dos registros semanais, cada aluno registrando a sua maneira e a sua realidade. A gente avança aqui, então a gente pode depois disponibilizar também esse material, vai explicar um pouquinho do que é, né? Por que manter um diário da natureza, como é manter um diário da natureza, fazendo exemplos, né? Quais são os benefícios dessa prática. É algo que, com o tempo, vem sendo difundido, ganhando força para nós aqui, né, sul-americanos, brasileiros, mas é algo muito comum, por exemplo, em outros países, próprios Estados Unidos, na Europa, que as pessoas dediquem tempo da semana dela, um tempo do dia para que ela pare, para que ela tenha contato com a natureza, para que ela possa observar, que ela registre de maneira, sabe, até mesmo como um prazer, né, como um passatempo, e isso é muito importante, de fato, tem vários benefícios. E também é uma ótima oportunidade, como o próprio texto aqui diz, né, a gente aumentar a nossa curiosidade, né, para conhecer coisas, mas também conhecer, né, admirar, ficar admirado com a beleza da criação. Então, também é uma boa oportunidade da gente estudar ciências e também se conectar, né, se aproximar da criação do nosso Criador também, consequentemente. Como esse registro, a gente instrui os alunos, olha, eles podem ser em palavras, imagens e números. Tem alunos que amam desenhar e são naturais disso, então os desenhos são bem complexos, são bem elaborados, são vários desenhos. Tem alunos que amam escrever, então eles fazem um desenho, mas eles escrevem mais, porque eles preferem reescrever, e eles descrevem melhor com as palavras, enquanto outros descrevem melhor com os desenhos. O que importa é que o aluno use desses recursos, né, para que ele possa expor a experiência que ele está vivendo ali. E tem alunos que gostam de números. Os alunos aí do campo da matemática, eles também podem utilizar os números para contar, pesar, medir, estimar, calcular o que ele estiver observando. Ele vai descrever também com esses números. E é belíssimo você conseguir contemplar ali cada característica pessoal do aluno. Olhando para o registro, você consegue conhecer um pouquinho mais ali do aluno, das preferências, do gosto dele, né? O importante, como eu disse, não é fazer desenhos bonitos, né, belos. É claro que se o aluno tem esse talento, é uma ótima oportunidade. Mas é o aluno aplicar esforço ali. O professor está de olho, ele acompanha, ele avalia, ele conversa, ele estimula o esforço, a dedicação do aluno para que ele possa viver uma boa experiência. Então tem aí que palavras, imagens, números, ele pode descrever o que ele observa, o que ele se pergunta, ativar a curiosidade, se perguntar, tentar sondar, como se ele conseguisse conversar com aquela planta. Aqui no caso do pau-brasil, olha, tem ela inteira, tem a flor, tem o caule, tem o detalhe da folha. Se pudesse perguntar para esse pau-brasil, o que você perguntaria? E também conectar com outras coisas que você já conhece, que você já tenha escutado, que você já tenha estudado, que você tenha visto. É uma ótima oportunidade. Aqui eu trouxe para vocês, então, como fica essa tabela das espécies. Aqui um modelo e aqui como fica ela no caderno. Os alunos copiam no caderno essa tabela e semanalmente eles fazem esse registro. E assim, uma ótima oportunidade de ter contato com aquilo que eles vão estudar lá na frente, que é conteúdo próprio da nossa escola quarta, né? A taxonomia, a sistemática, como se chamam, né, os seres vivos, em que grupo eles pertencem, como eles são classificados, organizados. Os alunos eles começam a estudar aos poucos. Aqui eles têm a oportunidade de ter contato com a língua latina, né, que são os nomes científicos, os nomes dos grupos que esses seres vivos pertencem. Então, quando eles chegam lá na escola quarta, eles já caminharam e mesmo sem saber já foram estudando. E o mais interessante, que é um dos grandes objetivos aqui nosso, da academia, que é
no cultivo da sabedoria é ajudar, ensinar o aluno para que eles aprendam, para que eles tenham autonomia e eles consigam estudar por conta própria, né? Para que eles sejam esses protagonistas. Então, a tabela das espécies é uma ótima oportunidade disso, né? Desenvolver esse protagonismo para que eles consigam descobrir, relatar, né? Registrar, descrever essa experiência. Agora, falando sobre o material, né, do Mosaic 3D, como é que você tem acesso a ele? Você pode, em qualquer aplicativo de busca, né, por exemplo, o Google, se você buscar, ó, o Mosaic, o K 3D, é esse site aqui. Nesse site você consegue, já recomendo já trocar para o seu idioma, então ao clicar aqui na bandeira de Portugal, se tiver uma outra bandeira, né, você consegue trocar o idioma do português, aqui do Brasil, e você vai precisar criar conta, se você não tiver. Olha que interessante. Ele também pode ser instalado, baixado para o computador, pode ser também baixado, né, no seu celular, outros sistemas também operacionais, aqui como o próprio da Apple, Google. Você tem acesso a não só ferramentas de ciências, mas de várias outras disciplinas também. Depois de criar a conta, você vai entrar e aí você vai pesquisar. Aqui você tem acesso a diferentes materiais. Tem lições digitais, tem cenas 3D. Aqui embaixo não deu para tirar o print, mas tem vídeos. O que eu utilizei foi esse aqui, ó. Uma cena 3D do sangue humano, que você consegue interagir, mas tem vários outros temas. Depois, eu já baixei. Essa aqui vai aparecer para você dizer que você tem que baixar um aplicativo para você conseguir reproduzir esse modelo 3D. Aí você clica e aí você vai conseguir acessar. Também quero compartilhar com você esse material incrível que é esse audiolivro, que é No Mundo Infinitamente Pequeno. Se você procurar lá no YouTube, o primeiro que vai aparecer, esse que é completo aqui, ó, tem 36 vídeos. Você vai clicar aqui em ver a playlist completa e você vai ter acesso. São diversas, 36 vídeos contando essa experiência de uma hemácia viajando pelo nosso corpo, descrevendo o que ela encontra, como é a experiência, quais são as estruturas, fala um pouco sobre a forma, sobre a função, sobre o que ela está interligado. Então é muito especial, muito interessante. Ó, aqui mostrando para você a playlist com todos os vídeos. Alguns são divididos em tema A, né? Não. Bom, já caminhando para o fim, disse para você que queria trazer aqui um testemunho, não vou revelar o nome desse aluno, mas é um aluno que eu acompanho já desde 2023. E aqui, olha, se você olhar pela data, você tem um registro do ano passado, início do ano passado, em 2025, onde o aluno ele demonstrava que não gostava muito, apesar de fazer toda semana, tá? Ou quase toda semana. Ele não gostava muito de registrar, então ele não se dedicava, por exemplo, a escrever o que ele observou, ou até mesmo a registrar com mais detalhes. Conversando com o aluno, ele mesmo me dizia que ele fazia com pressa. Ele não gastava um tempo, que ele não colocava na rotina. Na rotina, às vezes, esquecia. E aí, ao invés de trazer para vocês aqui já um registro maravilhoso de um aluno que seja talvez natural das artes, e que já tenha chegado até mesmo na academia desenhando muito bem, registrando muito bem, que ame isso, eu quero compartilhar com você, olha o desenvolvimento desse aluno em um ano. Um registro que ele trouxe nesse ano. Então, de tanto insistir com o aluno que ele pudesse observar, que ele pudesse se dedicar à atenção, que ele pudesse fazer com mais tempo, né, sem fazer com pressa, o aluno ele foi melhorando, não só o desenho em si, mas a descrição dele com palavras. Ele foi descrevendo os detalhes que ele conseguia perceber que antes ele não utilizava. Então, isso é para dizer para você como que esse registro semanal ele tem a capacidade de ajudar os alunos, e até mesmo aqueles que não gostam, que não se dedicam, quando eles se abrem a essa experiência com a insistência, né, com a constância, com a rotina, o quanto eles conseguem se desenvolver. E aqui tem esse exemplo, né, desse aluno fazendo esse registro muito, muito grandioso, não só olhar o registro em si, mas acompanhar o desenvolvimento dele, né, ao longo do tempo. Também quis trazer para vocês aqui uma tabela das espécies, como ela é sendo preenchida também semanalmente, como os alunos se dedicam e assim eles conhecem, né, aprofundam. É uma experiência muito rica ter contato, né, como os seres vivos se organizam. E aí, quando eles forem parar para estudar isso, não vai ser tão mistério assim, porque eles já foram tendo contato semanalmente, um pouquinho, né, de cada vez. Bem, assim a gente conclui, agradecendo aí a sua presença, a sua paciência que esteve conosco, mesmo com todo
os transtornos, os contratempos e quedas e travamentos do Teams, mas você permaneceu aqui até o fim, então queria te dar os parabéns por isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua contribuição. E agora eu vou ver o chat, estou vendo que tem mensagem aqui. Ah, exatamente. Ia perguntar que se alguém tiver dúvida, você pode falar, caso você possa abrir o seu microfone, ou você pode mandar também aqui no chat. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo. Olha, a parte dos valores, pessoalmente eu não consigo responder para vocês agora, mas vocês podem entrar em contato com a academia, então vocês podem deixar o telefone de vocês aqui, que aí a própria secretaria já entra em Lá no contato. grupo, Ó, lá no grupo tem o contato do atendimento. Aí vocês podem falar com eles diretamente, e aí ou podem falar com a gente também, o nosso número está lá. Fiquem à vontade se vocês quiserem tirar dúvida, mas essa parte de valores, mesmo de contrato, vai ficar mais com as meninas do atendimento, tá bom? E durante esse mês que a gente está com essa campanha, né, dos cursos de ciências, vale a pena falar com elas agora, em março, né? E não deixar passar, porque tem algumas condições especiais. tô vendo aqui, Anne, muito obrigado. Algumas perguntas, deixa eu colocar aqui no Spotlight. Olha, como funcionam? Eu não entendi a dúvida sobre como os pais lideram as aulas ou vocês. A gente sempre conta com o suporte dos pais, né? Porque a gente envia tarefas, os alunos mais novos, às vezes, eles não têm o domínio ainda, né, do uso da tecnologia para entrar na aula. Então, é sempre bom que os pais acompanhem de perto os filhos, mas a aula em si, o contato é direto aluno a aluno, né? Nossa aula ao vivo, desde os alunos mais novinhos, dos 6 anos. Mas a gente sempre conta com essa parceria, proximidade dos pais, né, para estarem próximos, né, para acompanharem, para auxiliarem. No Schoology, que é a ferramenta que a gente utiliza, você tem acesso às aulas gravadas, você tem um diário da turma, você tem uma pasta para envio de tarefas nos exercícios, tem uma pasta com materiais extras, tem contato do professor, enfim, tudo que você precisa para o dia a dia, você consegue acessar pelo Schoology. Outra dúvida aqui também, olha, da Beatriz. Como funcionam as avaliações? Elas são avaliações específicas para cada ciclo, né? Vamos dizer assim, para cada faixa etária. Mas algo que é geral e também todas as disciplinas não são avaliações pegadinhas, né? Ou seja, responda isso. Se você não souber, ganha 0. Não. São sempre perguntas abertas que quer. E qual é o objetivo da avaliação para nós, né, aqui da academia? É que junto do aluno, a gente possa celebrar aquela experiência que ele viveu ao longo daquele trimestre, de dedicação, quantas coisas novas ele descobriu, o seu desenvolvimento, né? Enfim, como foi a experiência que ele viveu. Então, é isso que nós queremos escolher com a nossa avaliação. Então, a gente utiliza questões para resposta oral, a gente utiliza questões para resposta escrita, de acordo com a faixa etária, né, quando os alunos já estão escrevendo. Quanto mais eles escrevem, né, mais escritas também. A gente dá opções de respostas para os alunos, né, eles podem escolher talvez aquele tema que ele conseguiu aprender melhor, que o objetivo não é, como eu disse, não é testar o aluno, né? A gente tira toda essa tensão própria, né? Vamos dizer assim, das provas e dos exames, porque é uma outra experiência, é um outro espírito, né? A gente é bem celebrativo mesmo, bem festivo, e então esse é o nosso objetivo com as avaliações. Elas são voltadas para cada faixa etária, com as perguntas abertas para que o próprio aluno se sinta seguro e ele consiga. E é interessante porque a gente não dá máximo de linhas. E às vezes os alunos eles respondem nas narrações escritas com 20 linhas, com 30 linhas. A gente tem que limitar o tempo da resposta oral, mas às vezes os alunos respondem com 9 minutos de vídeo da experiência que ele viveu daquele trimestre de uma pergunta, só para você dizer para você perceber como os alunos saem marcados dessa experiência, né, daquele trimestre, de ter conhecido, aprofundado algo, ter descoberto coisas novas. Então a avaliação tem esse objetivo, né? Não é punir, castigar, né, provar, trazer, vamos dizer assim, uma atenção para os alunos, mas não, é celebrar com eles a experiência que eles viveram. Mais alguma dúvida? Então, os materiais que a gente utilizou hoje, né? Foi o disponível no YouTube, que é o audiolivro do No Mundo do Infinitamente Pequeno, vai contar uma experiência da hemácia pelo nosso corpo, e o Mosaic, posso mandar aqui para você, como se escreve, que é o Mosaic 3D, também é uma ferramenta disponível pelo Google, né? Você consegue acessar esse site e aí você baixa um aplicativo para rodar esses modelos. Olha, ótimo. Muito boa pergunta, Beatriz. O Diário da Natureza, o Caderno da Natureza, eles fazem a observação e eles apresentam em aula, sempre na última aula da semana. Então, a escola prima nas sextas-feiras,
nas demais escolas, nas demais escolas, a apresentação geralmente na quinta-feira, que é no curso de ciências, e da escola quarta no curso de biologia. Então, eles apresentam ao vivo aquilo que eles observaram. E eles enviam esse registro semanal também, para que o professor possa acompanhar, conseguir ler o que ele escreveu. Também, cada registro enviado, ele recebe uma nota que vai compor a nota total, né, do trimestre, somado aos exames e à feira, se tiver, né? Enfim, daquele trimestre também. E é isso. Mais alguma dúvida? Acho que não. Bom, então a gente encerra por aqui. Lembrando, quero agradecer a sua participação, a sua colaboração que esteve aqui conosco, sejam os professores, mas também os demais interessados. Também estendo também esse agradecimento aí você que vai assistir essa gravação depois pelo YouTube. Qualquer dúvida, interesse, pode entrar em contato conosco. Será um prazer atender vocês. Bom, o nome do audiolivro, posso escrever aqui também, ó. É No Mundo do Infinitamente Pequeno. Mandei aqui no chat. Se você quiser, você consegue salvar o chat também antes de eu encerrar. Clicando aqui nos 3 pontinhos do chat, você consegue salvá-lo na opção Save Chat. Aí você vai ter todas essas coisas que a gente escreveu também arquivadas para você depois visitá-las, né? E também lembrando que a gravação também fica disponível caso você queira assistir mais uma vez. Então, agradecendo aí os que participaram ao vivo, os que também no futuro assistirão essa gravação. A gente se despede, encerrando por aqui. Muito obrigado, um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.